Olá, turma! Dando continuidade ao nosso assunto, que já falamos sobre, que a unidade fala sobre ossos e músculos, hoje nós iremos falar sobre os 3 tipos de músculos. Se você possui o livro didático, você pode acompanhar a partir da página 80. Nosso esqueleto não se move sozinho, são os músculos que propiciam os movimentos. Contudo, nem todos os nossos músculos têm como função movimentar ossos. Existem músculos responsáveis por movimentos internos do corpo. Por exemplo, nós temos os movimentos do bombeamento de sangue pelo coração e as contrações do estômago durante a digestão dos alimentos. Como vocês podem acompanhar aqui, há 3 tipos de músculos no nosso corpo. Quais são eles? Primeiro, músculos esqueléticos, músculos lisos e o músculo cardíaco. O músculo esquelético estão ligados aos ossos e permite movimentá-los. Ok? Esse tipo de músculo é responsável pelos movimentos mais perceptíveis do nosso corpo, como aqueles realizados ao andar, correr, jogar bola, entre outros. Por exemplo, nós temos também o abrir a mão e fechar a mão. Se você está andando lentamente, você pode andar também um pouco mais rápido. Esses músculos, eles têm movimentos voluntários, como eu falei anteriormente, né? Sua atividade pode ser desencadeada pela nossa vontade, como eu citei o exemplo agora. Você pode abrir a mão e fechar a mão, basta querer. Da mesma forma, quando você está andando lentamente, se você quiser apressar o seu caminhar, você também consegue andar um pouco mais rápido ou correr, basta a sua vontade. Outro tipo de músculo que nós temos aí presente são os músculos lisos. São encontrados em órgãos internos, como estômago e intestino. Ou seja, são os músculos que envolvem alguns órgãos do nosso corpo. Esses músculos executam um movimento involuntário. Isto é, a sua atividade não depende de uma intenção consciente para acontecer. Imagine só, você já pensou se tivesse de lembrar de mandar os músculos do estômago e do intestino funcionarem para digerir a comida? Né? Então, por isso que eles são diferentes dos músculos esqueléticos, que são movimentos voluntários, basta a gente querer para poder movimentar. Os músculos lisos não, eles são movimentos involuntários, não basta ter o nosso querer para ele poder se movimentar. O outro músculo que nós temos aí é o músculo cardíaco. Ele é encontrado apenas no coração. Examinado ao microscópio, se parece muito mais com os músculos esqueléticos do que com os lisos, a sua aparência, né? Dessa forma. Porém, ao contrário dos músculos esqueléticos, já que o músculo esquelético são movimentos voluntários, o músculo cardíaco ele tem movimento involuntário. Todos nós sabemos que o nosso coração, ele funciona 24 horas por dia, é o tempo todo funcionando. E esse músculo que está em volta do coração, ele não precisa da nossa vontade para poder funcionar, certo? Na nossa próxima página, nós iremos ver músculos esqueléticos e movimentos do corpo. Eu quero que vocês atentem a essas 2 imagens. Daqui a pouco nós iremos explicar essas imagens. As extremidades dos nossos músculos esqueléticos estão ligados aos ossos. Cada uma dessas extremidades, denominada tendão, é formada por tecido conjuntivo. Lembra da nossa aula, falamos sobre tecidos conjuntivos. Quais são eles? O tecido conjuntivo, ele preenche o espaço entre tecidos e os mantém unidos. Nesse tipo de tecido, as células estão razoavelmente espalhadas e o espaço entre elas é preenchido por um material que é produzido e liberado pelas próprias células, que é o material intercelular. Ou seja, esse tecido conjuntivo é o que preenche o espaço e mantém ligado, né, um osso ao outro. Então, observem aí direitinho na imagem A. Nós temos aí um braço de uma pessoa, os tendões, não é isso?
que os tendões, eles são formados por tecido conjuntiva que preenche o espaço de um osso, entre um osso e outro, fica bem no meio. Os tendões são onde nós podemos realizar esses movimentos. Nós temos aí o exemplo, o pulso, né? O antebraço também. Na parte superior, como vocês observam, nós temos o músculo bíceps braquial e abaixo o músculo tríceps, ok? Tanto na parte superior como na parte inferior do braço, nós temos os tendões. Por isso que nós conseguimos realizar esses movimentos, ok? Movimentar o braço, abrir e fechar, certo? Na próxima imagem, nós temos aí a perna. Na nossa perna também contém tendões, certo? Na parte superior, nós estamos vendo aí o quadríceps femoral, fica na parte superior. Logo em seguida, o tendão. Bem no meio, que é na parte do joelho, a patela, que é um osso, que é denominado também rótula, ok? Na parte inferior, nós temos o bíceps femoral, a terminação do fêmur, que é o osso da coxa, né? Que é um dos maiores ossos do nosso corpo, né? Que é o fêmur. Nós temos o ligamento, o tíbia, que é o osso da canela. Devido aos tendões, nós conseguimos realizar movimentos no nosso corpo. Na página seguinte, a página 82, nós temos aí a imagem, né? Como vocês podem observar, ela está com o braço um pouco inclinado. O que faz isso acontecer? O tendão, ele possibilita esse movimento. Na imagem B, nós temos aí a parte do calcanhar, que também contém o tendão calcâneo, não é isso? Que anteriormente ele era chamado de tendão de Aquiles e o osso do calcanhar. Nas mãos, nós também possuímos tendões, por isso que nós conseguimos movimentar os nossos dedos, devido aos tendões. O esqueleto pode se movimentar ao redor das juntas móveis, como as que existem no cotovelo e no joelho, porque os músculos que movem os ossos dessas juntas trabalham aos pares. Cada um desses pares é formado por um músculo chamado flexor e por outro chamado extensor. Nós possuímos dois tipos, né? Que é o músculo chamado flexor e o extensor. Atuando de um dos lados da junta, o flexor puxa os ossos e flexiona a junta. E atuando do outro lado oposto, o extensor puxa os ossos para fazê-los voltar à posição inicial, estendendo a junta. Então, um contrai e o outro estende. Então, todos os dois são importantes para os nossos movimentos, tanto o flexor como o extensor. Na página seguinte, nós temos aí, ó, mais exemplos, como vocês podem observar pela figura. Nós temos aí pares musculares flexor e extensor, como eu falei. Ele ajuda a flexionar e o outro ajuda para estender. Na figura A, nós temos aí o flexor contraído, que fica na parte superior, como vocês estão vendo na imagem. Já na parte de baixo, o extensor ele está relaxado. O flexor puxa e o extensor estica. Na figura B, flexor está relaxado, que é o que está na parte superior, e o extensor está contraído, ok? Da mesma forma, vocês podem observar na imagem C, que é o exemplo da perna, né? O extensor relaxado e o flexor contraído. Na imagem D, extensor contraído e o flexor relaxado, certo? Bem na imagem abaixo, vocês podem observar o desenho de uma mão. E vejam os tendões que possuímos em nossas mãos. Entre os dedos, por isso que nós conseguimos movimentar os nossos dedos. Observem algo que tem um círculozinho aí preto que diz o seguinte: os tendões do dedo médio e do anular se unem neste ponto.
Se você tentar colocar sobre uma superfície a sua mão, você consegue levantar o dedo indicador, os outros dedos. Mas em relação a esses dois dedos, tanto o médio e o anular, se você levantar um, o outro você não consegue, certo? Porque eles estão interligados um no outro. Nosso corpo também possui alavancas, certo? Possui certos tipos de alavancas. O que são alavancas? Acompanhe aqui comigo a leitura. As alavancas são máquinas simples que facilitam a realização de tarefas. Em muitas articulações móveis, os ossos ou o conjunto de ossos atuam como se fossem alavancas. Nessas alavancas do corpo humano, um ou mais músculos realizam esforço para vencer a resistência do próprio peso daquela parte do corpo e de objetos que eventualmente sejam carregados pela pessoa. Algo muito importante eu devo destacar aqui com vocês. Quando você estiver carregando peso, por exemplo, se você foi ao supermercado e aí você recebeu 4 sacolas, então você deve tentar equilibrar os pesos nas duas mãos, não colocar as 4 sacolas somente de um lado. Porque se você fizer assim, colocar as 4 sacolas somente de um lado, você vai estar prejudicando a saúde dos seus ossos. Então, o que você deve fazer? Como está explicando nessa imagem aí. Você deve colocar o peso equilibrado. Coloca 2 sacolas de um lado e 2 sacolas de outro. Assim, você vai estar com os pesos igual ou parecido em cada lado, né, dos braços. E você não estará prejudicando a sua coluna, principalmente a sua coluna, certo? Outra coisa que você pode observar aqui na imagem, ó. Nós temos aí um apoio, né, que é esse osso que fica bem no meio aqui, né? Coberto por músculos, né? Se você inclina o seu pescoço para trás, você está fazendo certo tipo de esforço. Tanto é, se você observar e fizer também isso em casa, você colocar... Conte aí por mais ou menos 15 segundos, seu pescoço assim para trás, deixe inclinado do jeito que está na imagem. Quando você for colocar novamente para o lugar, não puxe de uma vez, porque aí você pode dar um jeito no seu pescoço, sentir dor. Então, você lentamente levanta a sua cabeça. Porque na nossa cabeça também tem osso, certo? O osso pesa. Se você fizer esse movimento rápido, você pode estar provocando uma distensão no seu pescoço, ok? Então, tome muito cuidado quando você fizer esse movimento. O outro que você pode observar, ó, temos o pé, né? Os dedos serão o apoio, é isso? Essa parte inferior do pé será a resistência, ok? Que é onde uma parte do peso vai estar do nosso corpo. Temos aqui o tendão, o esforço já está sendo feito acima do calcanhar e os músculos acima, certo? Na outra imagem, nós temos aqui desenho de um braço, ok? Temos o músculo, o esforço está sendo feito na parte inferior aqui do braço e a resistência está nas mãos, certo? Iremos agora falar também sobre a coluna vertebral. Ó, você pode observar aqui na imagem ao lado, nós temos aqui o desenho de uma coluna vertebral. A coluna vertebral, ela é constituída por 33 ossos, denominados vértebras, entre 2 vértebras consecutivas a um disco de cartilagem, que funciona como um amortecedor de choques e impede que uma vértebra encoste em outra ou raspe nela. Então, isso é muito importante. Cada vértebra é mantida em sua posição por um conjunto de ligamentos e músculos. Vamos acompanhar aqui a leitura, ligamentos e músculos. O que dá à coluna vertebral certa flexibilidade, nos permite realizar movimentos como mover a coluna vertebral para cima ou para baixo e rodá-la, junto com o tronco, um pouco para a direita e um pouco para a esquerda. Vamos voltar aqui para a imagem, que vocês podem observar aí.
Nessa parte superior, próximo do pescoço, nós temos aí a região cervical. Nessa região, possuímos 7 vértebras. Um pouco abaixo, nós temos a região torácica, que possui 12 vértebras. Em seguida, a região lombar, que possui 5 vértebras. O sacro possui 5 vértebras soldadas. E o cóccix, que possui 4 vértebras soldadas. Ok? Totalizando 33 ossos, né? Ou vértebras. Todas as vértebras têm um orifício central ao longo da coluna vertebral. Esses orifícios formam uma espécie de tubo dentro do qual existe um feixe de nervos denominado medula nervosa ou medula espinal. Esses nervos são fundamentais, entre outros fatores, para a comunicação do cérebro com as regiões do tronco, dos membros superiores braços e dos membros inferiores as pernas. Essa comunicação, que é realizada por meio de impulsos nervosos, que flui pelos nervos, permite ao cérebro receber informações de todas as partes e enviar instruções a elas. Ok? Algo muito interessante que vale a pena citar é sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é fantástico. Tudo que venhamos a fazer, qualquer movimento, mexer as mãos, fechá-las, né, abrir e fechá-las, sentar, levantar. Tudo isso só podemos fazer porque o nosso cérebro ele manda uma mensagem para o nosso corpo e aí o nosso corpo obedece. Tudo isso acontece de forma muito rápida, ok? Quando você senta, quando você vai abrir o livro, quando você está procurando aqui a página que está enxergando, tudo isso são mensagens que o nosso cérebro manda para o nosso corpo. E assim realizamos, ok? Observem agora aqui a primeira imagem. Como eu falei para vocês, nós podemos fazer movimentos, não é isso? Na nossa coluna. Nessa primeira imagem, vocês podem observar, a pessoa está indo para a frente e para trás. É um movimento que ela está realizando. Nós temos aqui do lado a imagem, né? Visão de cima de uma vértebra, certo? Que orifício da vértebra pelo qual passa a medula espinal. Aí nós temos disco de cartilagem, que fica bem no meio de uma vértebra entre a outra. Esse disco de cartilagem é como se fosse uma massinha que não deixa a vértebra triscar na outra, porque ela poderia raspar. Certo? E aí não poderíamos realizar os movimentos que nós fazemos se não existisse esse disco de cartilagem na nossa vértebra. A gente não conseguia nem se inclinar e nem voltar, ok? E bem atrás, nós podemos observar aqui a medula espinal, certo? Outra coisa interessante também, como vocês podem notar aí na imagem, nós temos aí a imagem A e a imagem B. Ok? Na imagem A, vocês podem observar a forma como ela está pegando a caixa do chão. Essa forma é errada, porque ela não está tendo o equilíbrio para poder pegar o peso. Além do peso do corpo, que ela vai levantar, né? Ela está pegando a caixa que tem mais um outro peso, certo? Então, aí, dessa forma, ela estará prejudicando os seus ossos, a sua coluna vertebral. Qual é a forma correta? A forma correta é a imagem B. Toda vez que você for pegar algo no chão, você tem que se agachar, o corpo todo se agacha, como você está vendo na imagem, pega o peso e levanta junto com o peso. Dessa forma, você não estará forçando a sua coluna, ok? Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Um grande abraço e até a próxima.